Quando meu genro me chamou de velho parasita na frente da minha própria filha, eu apenas sorri e fiz que não ouvi. Mas por dentro, algo se quebrou para sempre. Durante anos, engoli humilhações em silêncio, sempre pensando na minha filha Carla. Mas naquele Natal de 2024, algo mudou. Decidi investigar a vida do meu genro Roberto, só para entender por que ele me odiava tanto. O que descobri me fez questionar tudo que eu achava que sabia sobre minha família. A traição era pior do que eu imaginava, mas minha vingança seria ainda mais devastadora. Você não vai acreditar no que fiz quando descobri a verdade sobre quem realmente era o parasita nessa história. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. A ligação de Carla chegou numa quinta-feira de dezembro, quando eu estava organizando meus remédios da semana no porta-comprimidos que minha falecida esposa Helena havia comprado anos atrás. A voz da minha filha soava forçada, como quando ela era pequena e tentava mentir sobre alguma travessura na escola. Pai, o Roberto e eu queremos te convidar para passar o Natal conosco este ano, disse ela. Mas havia uma hesitação que me deixou desconfortável. Vai ser só nós três mesmo. Algo bem intimista. Intimista. Essa palavra não combinava com Roberto Silva, meu genro de 32 anos que trabalhava como gerente em uma concessionária de carros importados no Morumbi. Nada sobre aquele homem era intimista. Ele era o tipo de pessoa que transformava um almoço de domingo em uma sessão de exibicionismo sobre seus sucessos profissionais e aquisições materiais. Tem certeza que ele topou mesmo, Carla? Perguntei, deixando escapar um pouco da minha desconfiança. Nos últimos 5 anos, desde que se casaram, Roberto deixava bem claro que minha presença em ocasiões especiais era uma obrigação social desagradável, não um prazer. Claro que sim, pai. Por que você pergunta isso? A mentira na voz dela ficou mais evidente. Carla nunca foi boa em esconder sentimentos, uma característica que herdou da Helena. Ele até sugeriu que você venha na véspera e durma aqui. Assim podemos aproveitar mais tempo juntos. Dormir na casa deles. Essa informação me surpreendeu tanto que quase derrubei o copo d'água que segurava. Em 5 anos de casamento, Roberto nunca tinha feito esse tipo de convite. Pelo contrário, ele sempre arranjava desculpas para encurtar nossas visitas. A casa está uma bagunça. Temos compromissos cedo amanhã. Você deve estar cansado da viagem. Sempre algo para me fazer ir embora mais cedo. Está bem, filha. Que horas vocês querem que eu chegue no dia 24? Umas 5 da tarde está bom. O Roberto vai chegar do trabalho por volta das 6, então vocês podem se cumprimentar direito. Mais uma vez aquela hesitação estranha. E pai, tenta ser, você sabe, cordial com ele, tá? Ele anda meio estressado com o trabalho. Cordial. Como se eu fosse o problema nas nossas interações. Como se fosse minha culpa que Roberto me tratasse como um móvel velho que ocupava espaço desnecessário na sala. Mas concordei, porque Carla era tudo que me restava da família que Helena e eu construímos juntos. Depois que desliguei, fiquei olhando para o telefone por alguns minutos, tentando entender o que havia de diferente naquela ligação. Conhecia minha filha bem o suficiente para saber quando algo a incomodava, e estava bem claro que aquele convite não havia partido da boa vontade do Roberto. Sentei na minha poltrona preferida, a que Helena e eu compramos na antiga Mapim quando Carla nasceu, e deixei a mente vagar pelas humilhações que havia engolido em silêncio ao longo dos anos. A primeira havia sido no próprio casamento deles, quando Roberto sugeriu que eu não deveria fazer um discurso porque pessoas simples às vezes se emocionam demais e constrangem os convidados. Pessoas simples. Eu, que havia trabalhado 40 anos como técnico em eletrônica, consertando desde televisões antigas até equipamentos hospitalares. Eu, que criara a Carla sozinho, depois que Helena morreu de câncer quando nossa filha tinha apenas 15 anos. Eu, que havia pagado a faculdade particular de administração da Carla, fazendo horas extras aos fins de semana. Mas Roberto tinha diploma universitário e um emprego de gravata,
Então, automaticamente isso fazia dele superior. Pelo menos era assim que ele agia. A segunda humilhação grande foi no aniversário de 26 anos da Carla. Roberto organizou uma festa surpresa e convidou todos os amigos do casal, colegas de trabalho dele, a família inteira dele. Quando cheguei com o presente que havia escolhido com carinho, um colar com pingente em formato de coração que lembrava um que Helena usava, Roberto olhou para a caixinha e disse alto o suficiente para algumas pessoas ouvirem. Ah, o senhor trouxe presente também. Que fofo! Que fofo! Como se eu fosse uma criança tentando participar de uma conversa de adultos. A terceira foi quando eles compraram o apartamento no Brooklyn. Um imóvel de 3 dormitórios que custava mais do que eu ganharia em 10 anos de trabalho. Roberto fez questão de me mostrar cada cômodo, explicando o preço de cada móvel, de cada eletrodoméstico, da decoração. Quando chegamos ao segundo quarto, comentei que ficaria legal para quando eles tivessem filhos. Na verdade, Sr. Lauro, este vai ser meu escritório, para quando eu precisar trabalhar de casa ou receber clientes para reuniões importantes. Você entende, né? Questões profissionais. O jeito como disse, você entende, deixou claro que ele achava que eu não entenderia questões profissionais de verdade. E havia dezenas de outras, pequenas humilhações que Roberto distribuía como se fossem normais. O jeito como ele sempre repetia coisas que eu falava como se precisasse traduzir para Carla. Seu pai quer dizer que achou o restaurante caro. Seu pai está querendo saber se a televisão é nova. Como se eu não fosse capaz de me expressar adequadamente. O pior era ver Carla fingindo que não percebia. Minha filha inteligente, formada, que conseguira um bom emprego numa empresa de marketing digital, se calava quando o marido me diminuía. Não por maldade, eu sabia, mas por amor ao Roberto, ou talvez por querer evitar conflitos. Cheguei no apartamento deles às 5 da tarde, em ponto do dia 24 de dezembro, carregando uma sacola com roupas para dormir e os presentes que havia comprado. O porteiro do prédio me conhecia das outras visitas e foi simpático como sempre, mas percebi que ele evitou fazer comentários sobre o Natal ou perguntar quanto tempo eu ficaria. Talvez Roberto tivesse dito algo para ele também. Carla me recebeu na porta com um abraço apertado demais, do tipo que ela dava quando estava nervosa. Usava um vestido vermelho bonito que realçava seus cabelos castanhos e seus olhos amendoados. A cópia exata da Helena quando era jovem. Mas havia algo diferente no rosto dela. Uma tensão ao redor dos olhos, como se não dormisse bem há dias. Oi, pai, como foi a viagem? Tranquila, filha. O trânsito estava até bom para uma véspera de Natal. Olhei ao redor da sala, notando que ela havia caprichado na decoração. Uma árvore de Natal grande no canto, pisca-piscas nas janelas, até uns enfeites natalinos que eu não conhecia espalhados pela mesa de centro. Você se superou na decoração este ano. Eu quis fazer algo especial. Ela pegou minha sacola e a levou para o segundo quarto, o escritório do Roberto, que agora tinha uma cama de solteiro encostada na parede. Desculpa ter que te colocar aqui, pai. É que o outro quarto está meio bagunçado. Bagunçado. Sempre havia uma desculpa para eu não ficar no quarto de hóspedes de verdade. Não que me importasse muito com onde dormir, mas a mensagem estava clara. Eu era um inconveniente que precisava ser acomodado nos espaços sobressalentes da vida deles. Não se preocupa, Carla. Está ótimo assim. Sentei na beirada da cama improvisada e olhei para ela. Você está bem? Parece meio cansada. Eu estou bem, pai. É que o final do ano é sempre corrido no trabalho, você sabe como é. Mas ela evitou meu olhar, fingindo arrumar coisas que já estavam arrumadas. O Roberto deve chegar logo. Ele parou no mercado para comprar umas coisas que faltaram para o jantar. Roberto fazendo compras de última hora. Isso não parecia muito com ele, que sempre planejava tudo com antecedência militar. Mas não comentei nada, apenas assenti. Ficamos conversando sobre amenidades por uns 20 minutos. Carla me contou sobre o trabalho, sobre uns colegas novos, sobre uma promoção que talvez recebesse no início do próximo ano. Mas eu percebia que ela estava falando para preencher o silêncio. Não porque realmente quisesse compartilhar essas coisas comigo.
O barulho da chave na fechadura nos interrompeu às 6h30. Roberto entrou carregando 2 sacolas do mercado e cumprimentou Carla com um beijo rápido no rosto. Quando me viu sentado na sala, sua expressão mudou sutilmente. Não chegou a fazer cara feia, mas aquele sorriso forçado que ele usava comigo apareceu automaticamente. Oi, senhor Lauro, chegou cedo. Cheguei na hora marcada, Roberto, 5h. Ah, é, verdade. Ele largou as sacolas na cozinha americana e se virou para Carla. Amor, onde você quer que eu coloque essas coisas? A geladeira já está lotada. Foi então que Carla cometeu o erro de sugerir. Coloca ali na mesa da varanda. Está frio, não vai estragar. Na mesa da varanda? A voz do Roberto subiu um tom. Carla, aquela mesa é de vidro temperado importado. Custou R$ 4.000. Eu não vou colocar compras de mercado em cima dela. Mas, Roberto, são só umas coisas leves. Leves? Ele abriu uma das sacolas e tirou uma garrafa de refrigerante de 2 litros. Isso aqui é leve? E se respingar? E se arranhar o vidro? Eu me levantei da poltrona tentando ajudar. Posso levar as sacolas para a cozinha e ajudar a organizar na geladeira, se vocês quiserem. Roberto me olhou como se eu tivesse sugerido reorganizar a casa inteira. Não precisa, senhor Lauro. Eu resolvo. Mas Carla, na tentativa de diminuir a tensão, insistiu. Pai, você pode sim ajudar. Tem espaço na geladeira sim se a gente reorganizar. Foi quando aconteceu. Roberto largou a garrafa de refrigerante na pia com força suficiente para fazer barulho e se virou para nós dois. Por que aquele velho parasita está aqui? Não temos espaço. As palavras saíram da boca dele como um tapa. Carla ficou branca. Eu senti como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. Roberto! Carla tentou intervir, mas ele não havia terminado. Sério, Carla. A gente mal consegue se organizar aqui nós dois. E você ainda convida... Isso aí... Para dormir aqui? Isso aí... Nem sequer meu nome ele usou. Eu fico numa boa no hotel, Carla. Disse mantendo a voz calma apesar da raiva que estava crescendo no meu peito. Não quero causar nenhum transtorno. Não, pai, você vai ficar aqui sim. Carla se virou para Roberto com uma firmeza que não via há anos. Roberto, você precisa se desculpar. Agora. Mas Roberto apenas cruzou os braços e me encarou. Desculpar por quê? Por falar a verdade? O homem vem aqui, quer mexer nas nossas coisas, dar pitaco em como organizamos nossa casa. Eu só ofereci ajuda com as compras. Ajuda que ninguém pediu. Naquela noite, deitado na cama de solteiro do escritório de Roberto, tomei uma decisão que mudaria tudo. Não conseguia dormir, não depois do que havia acontecido. Carla havia brigado com o marido por mais 1 hora, exigindo que ele se desculpasse. Mas Roberto apenas repetia que havia falado a verdade e que eu era sensível demais. Sensível demais por não aceitar ser chamado de velho parasita na cara. No final, Carla veio até o quarto onde eu estava e se desculpou pelos dois. Tinha chorado. Eu podia ver pelos olhos inchados. Pediu para eu não ir embora. Disse que o Roberto estava estressado com o trabalho e que não era nada pessoal. Nada pessoal. Como se 5 anos de humilhações fossem apenas questão de humor. Mas concordei em ficar por ela. Sempre por ela. Às 3 da manhã levantei para beber água e ouvi vozes vindas do quarto deles. Não conseguia entender as palavras, mas o tom era de discussão. Roberto falando algo sobre sua família intrometida e Carla respondendo que eu era a única família que ela tinha. Foi quando tudo clicou na minha cabeça. Por que Roberto me odiava tanto? Não era só arrogância ou preconceito de classe social. Era mais que isso. O ódio dele era desproporcional, visceral, como se minha existência fosse uma ameaça pessoal para ele. E pessoas só agem assim quando têm algo a esconder. Voltei para a cama, mas não para dormir. Passei o resto da madrugada planejando. Roberto Silva achava que eu era um velho bobo que aceitava qualquer humilhação em silêncio? Que eu era incapaz de me defender? Ele estava prestes a descobrir que estava muito enganado. Durante 40 anos consertando equipamentos eletrônicos, aprendi que quando um aparelho apresenta defeitos estranhos, o problema nunca está onde parece estar.
Você precisa investigar, testar cada componente, seguir cada fio, até descobrir onde está a real falha no sistema. Roberto Silva era um defeito no sistema da minha família, e eu ia descobrir exatamente que tipo de defeito ele era. A investigação começaria no dia seguinte. O Natal passou numa tensão disfarçada. Roberto evitou falar comigo diretamente o dia inteiro, dirigindo-se sempre a Carla quando queria dizer alguma coisa que me envolvia. Carla, pergunta para seu pai se ele quer mais peru. Carla, vê se seu pai não quer assistir o jogo na televisão da sala. Como se eu fosse surdo ou mentalmente incapacitado. Carla tentava normalizar a situação, mas eu via o esforço que ela estava fazendo. A forçava sorrisos, iniciava conversas sobre assuntos neutros, tentava incluir Roberto e eu nas mesmas atividades. Minha filha estava fazendo o papel de mediadora na própria casa, e isso me doía mais do que todas as ofensas do Roberto juntas. Na manhã do dia 26, quando Roberto saiu para levar Carla no shopping, ela queria trocar uns presentes que não serviram. Eu coloquei meu plano em prática. Conhecia a rotina deles bem o suficiente das outras visitas. Roberto trabalhava das 9 às 6 de segunda a sexta na concessionária. Saía de casa às 8h15 todas as manhãs, sempre no mesmo horário porque odiava atrasos. Carla trabalhava em home office 3 vezes por semana e ia até o escritório da empresa nas terças e quintas. Isso significava que às segundas, quartas e sextas, Roberto ficava sozinho por grande parte do dia, sem Carla para vigiá-lo. Mas primeiro, eu precisava entender melhor a rotina real dele. Não a versão que ele contava para Carla, mas o que ele realmente fazia durante essas 10 horas longe de casa todos os dias. Comecei no dia 2 de janeiro, uma segunda-feira. Acordei às 5h30 da manhã, tomei café e saí de casa às 7. Dirigi meu Corsa até o prédio deles e estacionei numa posição onde conseguia ver a garagem sem ser visto facilmente. Às 8h15 em ponto, Roberto saiu dirigindo seu BMW preto, modelo do ano anterior. Segui ele a uma distância segura. Não foi difícil. O trânsito matinal de São Paulo é tão lento que qualquer um consegue acompanhar outro carro sem ser notado. Ele realmente foi para a concessionária no Morumbi. Chegou às 9 em ponto, cumprimentou o segurança na entrada como quem conhece bem. Até aí, nada suspeito. O problema começou quando ele saiu para almoçar. Ao 12h30, Roberto saiu da concessionária, mas não foi para nenhum restaurante nas proximidades. Em vez disso, dirigiu por quase 40 minutos até chegar num bairro que eu não conhecia bem, Jardim Paulista, uma região de apartamentos caros e ruas arborizadas. Parou em frente a um prédio moderno de vidro espelhado e subiu. Fiquei no carro, observando, tentando entender o que ele poderia estar fazendo ali. Não parecia ser uma visita de trabalho. Ele havia trocado o terno por uma roupa mais casual antes de sair da concessionária. 45 minutos depois, ele desceu. Não sozinho. Uma mulher loira, de uns 30 anos, lindíssima, saiu do prédio junto com ele. Usava um vestido azul colado e salto alto, como quem se arrumou especialmente para o encontro. Eles se beijaram na boca ali mesmo na calçada, sem nenhuma preocupação em esconder. Meu estômago revirou. Não de surpresa. Eu já desconfiava que havia algo errado. Mas ver a traição com os próprios olhos é diferente de imaginar que ela existe. Eles almoçaram num restaurante italiano caro, a 2 quadras dali. Pelo vidro, consegui vê-los conversando animadamente, rindo, se comportando como um casal apaixonado. Roberto segurava a mão dela por cima da mesa, brincava com os dedos dela, olhava nos olhos dela do jeito que não olhava para Carla há anos. Às 2h30, eles voltaram para o prédio. Roberto só saiu de lá às 4h40, com tempo justo para voltar à concessionária antes das 5. Quando chegou em casa às 6h30, cumprimentou Carla com um beijinho rápido no rosto e reclamou de como o dia havia sido cansativo, de como estava estressado com as metas do mês. Carla preparou o jantar, perguntou como tinha sido o trabalho, demonstrou interesse genuíno na vida profissional do marido. Roberto respondeu vagamente. Disse que havia sido um dia como qualquer outro,
cheio de reuniões e clientes chatos. Mentiroso. Mentiroso, filho da puta. Naquela noite, liguei para Carla. Oi, pai, tudo bem? Tudo, filha. Só queria saber se você está bem. Você pareceu meio cansada no Natal. Ah, pai, eu estou bem sim. É que o trabalho está puxado mesmo. E o Roberto anda meio estressado também. Você sabe como é. Eu sabia exatamente como era. Sabia que o estresse do Roberto não tinha nada a ver com trabalho. Carla, posso te fazer uma pergunta meio estranha? Claro, pai. Você e o Roberto, vocês estão bem? Como casal, digo. Silêncio do outro lado da linha. Um silêncio longo demais para ser natural. Por que você pergunta isso, pai? Só achei vocês meio distantes no Natal. Talvez seja impressão minha. Não, pai. A gente está bem. É que... Você sabe. Casamento tem esses períodos, né? Às vezes a rotina cansa um pouco. Rotina. Se ela soubesse que parte da rotina do marido incluía almoços românticos com outras mulheres. Nos próximos 15 dias, segui Roberto religiosamente 3 vezes por semana. Sempre às segundas, quartas e sextas, quando Carla trabalhava de casa e não podia acompanhar os horários do marido de perto. O padrão se repetia de forma quase militar. Roberto chegava na concessionária às 9. Trabalhava normalmente até 12:30. Então saía para seu almoço, que durava 4 horas. Sempre no mesmo prédio, sempre com a mesma mulher loira. Na terceira semana de janeiro, resolvi descobrir quem era ela. Segui o casal até o restaurante italiano onde sempre almoçavam e me sentei numa mesa próxima, disfarçado com um boné e óculos de sol. Consegui ouvir parte da conversa deles. O nome dela era Patrícia. Trabalhava como corretora de imóveis. Tinha 32 anos e era divorciada há 2. Eles se conheceram quando Roberto foi avaliar um carro que ela queria comprar na concessionária, há mais de um ano. Mais de um ano. Isso significava que a traição havia começado bem antes dos problemas que eu havia notado no Natal. Amor, quando você vai resolver isso com sua mulher? Ouvi Patrícia perguntar enquanto cortava o salmão grelhado do prato dela. Logo, meu bem. É complicado, você sabe. Tem questões financeiras envolvidas. Questões financeiras? A voz dela ficou irritada. Roberto, você sempre fala isso. Já faz mais de 6 meses que você promete que vai se separar. Patrícia, por favor. Não vamos discutir isso aqui. Não vamos discutir nunca. Toda vez que toco no assunto, você muda de conversa. Ela largou os talheres com força. Eu estou cansada de ser a outra, Roberto. Ou você decide o que quer da vida, ou eu vou procurar alguém que me valorize de verdade. Roberto segurou a mão dela, fazendo aquela expressão de cachorro arrependido que eu já tinha visto ele usar com Carla quando chegava tarde em casa. Meu amor, você sabe que eu te amo. Você sabe que quero ficar com você para sempre. É só uma questão de tempo. Tempo para quê? Para resolver as coisas direito. O apartamento está no nome dos 2. Tem questões de bens, de família. É complicado. Patrícia suspirou, claramente cansada daquele papo. Tá bom, Roberto, mas eu não vou esperar para sempre. Depois do almoço, eles voltaram para o apartamento dela, porque obviamente era o apartamento dela, não um motel ou hotel. Roberto tinha uma amante fixa, com o endereço certo, relacionamento estabelecido. Não era uma aventura de uma noite ou um caso esporádico. Era uma segunda vida. Uma vida onde ele era o Roberto charmoso, atencioso, romântico. Enquanto em casa, com Carla, ele era frio, distante, sempre irritado. Minha filha estava vivendo uma mentira. E eu tinha provas. Voltei para casa naquela tarde com um peso enorme no peito. Sentar na minha poltrona, olhar para o retrato da Helena na estante e pensar no que fazer com as informações que tinha descoberto. Contar para Carla seria devastador. Ela amava Roberto de verdade. Sonhava em ter filhos com ele. Estava construindo uma vida baseada numa mentira. Descobrir que o marido mantinha uma amante há mais de um ano, que prometia se separar dela para ficar com a outra, que mentia todos os dias sobre onde estava e o que fazia. Isso destruiria minha filha.
Mas não contar significaria deixá-la continuar sendo enganada. Significava assistir Roberto humilhar nossa família, while vivendo uma vida dupla. Durante 3 noites, não consegui dormir direito. Ficava imaginando diferentes cenários. Contar tudo para Carla e deixar ela decidir o que fazer. Confrontar Roberto diretamente e dar um ultimato para ele mesmo contar a verdade. Ou fazer algo mais definitivo. Foi na 4ª noite que a ideia começou a se formar na minha cabeça. Roberto me desprezava porque achava que eu era fraco, irrelevante, incapaz de criar problemas para ele. Achava que podia me humilhar à vontade porque um velho aposentado não representava ameaça nenhuma. Mas e se em vez de simplesmente contar a verdade para Carla, eu mostrasse para Roberto exatamente do que eu era capaz? E se eu virasse o jogo e colocasse ele na posição de vulnerabilidade? A ideia era arriscada e exigiria muito mais investigação. Mas Roberto havia subestimado completamente com quem estava mexendo. Eu não era apenas um técnico em eletrônica aposentado. Era um homem que havia criado uma filha sozinho, que havia construído uma vida inteira baseada em resolver problemas, em encontrar soluções para situações que pareciam impossíveis. E agora eu tinha um problema para resolver. Como fazer Roberto pagar por todos os anos de humilhações e por estar traindo minha filha? A vingança precisava ser perfeita. Não podia ser apenas contar a verdade. Tinha que ser algo que ele nunca esqueceria. Algo que mostrasse para ele as consequências de mexer com a família errada. Comecei a planejar. 2 semanas depois, resolvi investigar Patrícia mais profundamente. Se eu queria montar um plano que realmente funcionasse, precisava entender exatamente com que tipo de pessoa Roberto estava se envolvendo. Segui ela num dia em que não encontrou com Roberto. Patrícia trabalhava numa imobiliária de alto padrão em Pinheiros, especializada em apartamentos caros para executivos. O tipo de lugar onde Roberto se sentiria importante, onde ela o trataria como um cliente VIP. Fingi interesse em comprar um apartamento e marquei uma visita com ela. Disse que era viúvo, aposentado, que havia vendido uma casa no interior e queria investir num apartamento na capital para ficar mais perto da família. Patrícia me recebeu de forma profissional, mas consegui perceber alguns detalhes importantes sobre a personalidade dela durante as 2 horas que passamos visitando imóveis. Primeira descoberta: ela era ambiciosa. Falava constantemente sobre seus objetivos de vendas, sobre os bônus que recebia, sobre o apartamento novo que queria comprar em Moema. Dinheiro era claramente uma motivação forte para ela. Segunda descoberta: ela era vaidosa. Checava a aparência no reflexo dos vidros dos apartamentos, se arrumava toda vez que passávamos perto de um espelho, fazia questão de mencionar a academia que frequentava, o dermatologista que a atendia. Terceira descoberta: ela não gostava de ser questionada. Quando perguntei sobre detalhes técnicos dos apartamentos, hidráulica, elétrica, questões de manutenção, ficou visivelmente irritada. O senhor não precisa se preocupar com essas coisas. Tem administração para isso. Quarta descoberta: ela tinha pressa. Ficava olhando o celular constantemente. Respondia mensagens durante nossa conversa. Demonstrava ansiedade quando eu demorava muito para tomar decisões sobre os imóveis. No final da tarde, quando disse que precisava pensar melhor sobre os apartamentos, ela ficou claramente frustrada. Senhor Lauro, o mercado está muito aquecido. Se o senhor demorar muito para decidir, pode perder oportunidades excelentes. Pressionadora, manipuladora, impaciente. Exatamente o tipo de mulher que não toleraria ser enganada por muito tempo. Saí da imobiliária com uma ideia muito melhor de como usar Patrícia no meu plano. Ela não era apenas a amante do Roberto. Ela era uma peça importante no jogo, e se eu jogasse as cartas certas, ela mesma se encarregaria de parte da minha vingança. Durante o mês de fevereiro, refinei meu plano. Não podia ser algo impulsivo ou mal pensado. Roberto era esperto, manipulador, e se eu quisesse que minha vingança fosse realmente efetiva, precisava ser mais inteligente que ele. Primeiro passo: documentar tudo. Comprei uma câmera pequena, discreta, e passei a fotografar Roberto e Patrícia sempre que se encontravam.
Não era difícil. Eles eram descuidados, confiantes de que ninguém os estava observando. Consegui fotos deles se beijando na rua, entrando no prédio dela juntos, saindo de restaurantes de mãos dadas. Segundo passo, investigar as finanças dele. Durante uma visita à casa da Carla, enquanto ela foi ao banheiro e Roberto atendia uma ligação no quarto, consegui dar uma olhada rápida nos extratos bancários que estavam sobre a mesa da cozinha. Roberto era organizado com papelada, mantinha tudo arquivado em pastas. O que descobri me surpreendeu. Saques em dinheiro frequentes, sempre nas quartas-feiras. Valores altos, 500, 800 reais por vez. Gastos em restaurantes caros nos mesmos dias que eu sabia que ele estava com Patrícia. E mais interessante ainda, havia uma transferência mensal de 1.200 reais para uma conta que não era da Carla. 1.200 reais, o valor exato do aluguel de um apartamento pequeno em bairro de classe média. Roberto não estava apenas traindo Carla, estava financiando a vida da amante. Terceiro passo: descobrir mais sobre a vida pessoal de Patrícia. Se eu ia usar ela como peça no meu plano, precisava conhecer suas vulnerabilidades. Segui ela durante uma semana inteira, estudando sua rotina. Patrícia era uma mulher de hábitos. Academia às 7 da manhã de segunda, quarta e sexta. Trabalho das 9 às 6. Encontros com Roberto sempre às terças e quintas durante o almoço. Fins de semana variados, mas geralmente envolvendo shopping, salão de beleza ou encontros com amigas em bares. Foi num desses encontros com as amigas que consegui informações valiosas. Sentei numa mesa próxima no bar onde elas estavam e ouvi parte da conversa. Patrícia, você ainda está com aquele cara casado? Perguntou uma morena de cabelos cacheados. Ainda, respondeu Patrícia, mexendo irritada no drink. Mas minha paciência está no limite. Já faz mais de 1 ano que ele promete que vai se separar. E você acredita nele? Eu queria acreditar, mas às vezes acho que ele só está me enrolando. Patrícia suspirou. O pior é que me apaixonei de verdade, sabe? Não era para ser só diversão. Mas ele, pelo menos, te ajuda financeiramente? Ajuda sim. Paga meu aluguel, me leva em restaurantes caros, me dá umas coisinhas de vez em quando. Mas não é sobre dinheiro, entende? Eu quero um relacionamento sério, quero me casar, ter filhos. E enquanto ele não resolver a situação dele, a terceira amiga, uma loira baixinha, interveio. Minha opinião? Se em 1 ano ele não se separou, é porque não vai se separar nunca. Homem casado que realmente quer largar a esposa, não demora tanto assim. É o que eu estou pensando também, concordou Patrícia. Estou dando mais uns 2 meses para ele. Se não rolar nada, vou terminar e procurar outro. 2 meses. Isso me dava um prazo para trabalhar. Na primeira semana de março, coloquei a fase inicial do meu plano em prática. Liguei para a imobiliária onde Patrícia trabalhava e marquei outro encontro, desta vez me fazendo passar por alguém interessado em vender uma propriedade. Bom dia, Patrícia. Você se lembra de mim? Lauro Pires. Estive aí há algumas semanas olhando apartamentos. Claro, senhor Lauro. Decidiu comprar algum dos imóveis que vimos? Na verdade, mudei de ideia. Resolvi vender minha casa no interior em vez de comprar aqui na capital. Ouvi dizer que vocês também trabalham com vendas de propriedades fora de São Paulo. Trabalhamos sim. O senhor quer marcar uma avaliação? Quero, mas tenho uma condição. Gostei do seu atendimento, então quero que seja você pessoalmente a cuidar da venda. É possível? Consegui ouvir a animação na voz dela. Uma casa no interior, dependendo do valor, podia render uma comissão muito boa. Claro que é possível, senhor Lauro. Quando podemos marcar a visita? Que tal na próxima terça-feira, umas 2 da tarde? Terça-feira, às 2 da tarde. Exatamente o horário em que Roberto estaria com ela no apartamento. Ah, senhor Lauro, terça-feira à tarde vai ser difícil para mim. Tenho um compromisso fixo nesse horário. Poderia ser de manhã ou então quinta-feira. Infelizmente só posso na terça-feira à tarde. É um horário que minha agenda fica livre. Fiz uma pausa estratégica. Mas se não der para você, posso procurar outro corretor.
Não, não, deixa eu ver o que posso fazer. Ouvi o barulho de páginas sendo viradas. Provavelmente uma agenda. Sabe que é? Vou desmarcar meu compromisso. Negócios são prioridade. Perfeito. Patrícia acabava de escolher uma suposta comissão em vez do encontro com Roberto. Ótimo, Patrícia. Então está marcado. Vou te mandar o endereço por mensagem. O endereço que enviei era real. Uma casa que estava realmente à venda em Atibaia, que eu havia encontrado em sites de imóveis. O proprietário havia autorizado visitas mediante agendamento, e eu havia usado um nome falso para marcar. Na terça-feira, às 14h, Roberto chegou ao prédio da Patrícia como sempre fazia. Eu estava estacionado na esquina, observando. Às 2h05, ele ligou para o interfone. Ninguém atendeu. Ele tentou novamente. Nada. Vi Roberto pegar o celular e discar um número. Provavelmente o dela. Ficou falando ao telefone por alguns minutos, gesticulando irritado. Então desligou e ficou parado na calçada, sem saber o que fazer. Às 2h15, tentou o interfone mais uma vez. Às 2h20, voltou para o carro. Às 2h30, foi embora. Enquanto isso, Patrícia estava comigo em Atibaia, visitando uma casa que ela achava que podia vender. Longe do celular, havia pedido para ela desligá-lo durante a visita, para não atrapalhar nossa concentração nos negócios, sem ideia do que estava acontecendo com Roberto. A casa em Atibaia era bonita, bem cuidada, com um valor de venda atrativo. Patrícia ficou animada com a possibilidade da comissão. Passamos 2 horas lá, eu fazendo perguntas detalhadas, pedindo para ver cada cômodo várias vezes, simulando interesse genuíno. Quando voltamos para São Paulo, já eram 5h30 da tarde. Patrícia ligou o celular e encontrou 12 chamadas perdidas do Roberto e 6 mensagens de texto. Desculpa, Sr. Lauro, preciso resolver uma coisa urgente, disse ela, já discando de volta. Claro, sem problemas. Consegui ouvir parte da conversa dela com Roberto. Oi, amor, desculpa, eu estava numa visita de trabalho e... Pausa. Como assim você foi lá? Eu não disse que tinha uma reunião hoje? Outra pausa, mais longa. Roberto, calma. Foi trabalho, te explico depois. Pausa. Que briga é essa? Você está exagerando. E mais uma pausa. Tá bom, conversamos hoje à noite. Quando desligou, Patrícia estava visivelmente irritada. Problemas pessoais? Perguntei fingindo preocupação. Nada demais, Sr. Lauro, só uns mal-entendidos. Mas ela passou o resto do caminho até a imobiliária em silêncio, mexendo nervosa no celular. O primeiro golpe havia sido certeiro. Durante as 2 semanas seguintes, repetia a estratégia. Inventava compromissos de trabalho que coincidiam exatamente com os encontros de Roberto e Patrícia. Uma vez, marquei uma segunda visita à casa de Atibaia, numa quinta-feira. Outra vez criei uma história sobre querer ver outras propriedades numa terça-feira. Cada vez Patrícia escolhia o trabalho em vez do Roberto. E cada vez, Roberto ficava mais irritado e desconfiado. Eu sabia disso porque, além de acompanhar a frustração dele quando chegava no prédio e ela não estava, consegui interceptar algumas conversas telefônicas entre eles quando visitava Carla. Patrícia, isso está acontecendo toda semana. Você sempre tem alguma desculpa de trabalho. Roberto, é trabalho de verdade. Tenho um cliente importante que pode me dar uma comissão muito boa. Que cliente é esse? Por que você não pode marcar com ele em outros horários? Porque o horário que ele tem livre é esse. Roberto, você está sendo paranoico. Paranoico? Eu marco minha agenda inteira baseada nos nossos encontros e você simplesmente some sem avisar. As discussões estavam ficando mais frequentes e mais intensas. Patrícia estava cansada das suspeitas do Roberto. Roberto estava cansado de ser deixado em segundo plano. Mas isso era apenas o aquecimento. A parte principal do plano ainda estava por vir. Na terceira semana de março, enquanto fingia interesse em comprar uma cobertura em Moema, outro pretexto para manter Patrícia ocupada, ela comentou algo que me deu uma ideia ainda melhor. Sabe, Sr. Lauro, eu estava pensando, se o senhor realmente comprar essa cobertura, seria interessante fazer uma reforma antes de se mudar.
Eu tenho uns contatos de arquitetos muito bons, decoradores, entrepreneurs de reformas. Isso seria ótimo, Patrícia. Você teria como me apresentar algumas opções? Claro, posso marcar umas reuniões semana que vem. Que dias são melhores para o senhor? Terça e quinta-feira à tarde sempre funcionam bem para mim. Estava conseguindo monopolizar exatamente os horários que Roberto reservava para ela. No final de março, Roberto estava visivelmente estressado. Comecei a perceber isso quando visitava Carla. Ele chegava em casa mais irritado, respondia mal para perguntas simples, reclamava constantemente do trabalho. O Roberto anda muito nervoso esses dias, comentou Carla comigo durante um almoço de domingo. Acho que está com problemas na concessionária. Se ela soubesse que os problemas do Roberto não tinham nada a ver com carros. Problemas como? Perguntei, fingindo interesse casual. Ele não fala muito sobre trabalho. Mas está sempre estressado, sempre olhando o celular. Às vezes fica falando ao telefone no quarto com a porta fechada. Carla suspirou. Casamento é difícil às vezes, né, pai? Meu coração se apertou. Minha filha estava tentando entender e justificar o comportamento estranho do marido, sem imaginar a verdade real, por trás daqueles telefonemas secretos e do estresse constante. Carla, você já perguntou para ele o que está acontecendo? Já tentei algumas vezes, mas ele sempre diz que é coisa do trabalho e muda de assunto. Diz que não quer trazer os problemas profissionais para casa. Mentiroso. Os problemas que Roberto não queria trazer para casa eram de natureza bem diferente. Naquela mesma semana, escalei meu plano para o próximo nível. Em vez de apenas atrapalhar os encontros de Roberto e Patrícia, resolvi criar uma situação que forçaria uma confrontação entre eles. Liguei para Patrícia na quinta-feira de manhã. Patrícia, preciso cancelar nossa reunião de hoje à tarde. Surgiu um imprevisto. Que pena, Sr. Lauro. Eu já tinha desmarcado outros compromissos. Na verdade, estou ligando com uma proposta diferente. Que tal jantarmos hoje à noite? Podemos discutir os negócios com mais calma, e eu pago um restaurante bom para compensar o transtorno. Houve uma pausa do outro lado da linha. Hoje à noite? Umas 8 horas. Conheço um restaurante excelente em Jardins. Patrícia aceitou o jantar, provavelmente pensando na comissão que poderia perder se recusasse. O que ela não sabia é que eu havia escolhido exatamente o mesmo restaurante italiano onde ela e Roberto sempre almoçavam. Às 8 da noite estávamos sentados numa mesa próxima à janela. Patrícia havia se arrumado bem. Vestido preto, maquiagem caprichada, joias delicadas. Parecia uma mulher de negócios competente, confiante. Às 8h15, Roberto entrou no restaurante. Sozinho. Vi quando ele pediu uma mesa para 2 pessoas ao garçom. Vi quando se sentou numa mesa do outro lado do salão, de costas para onde estávamos. Vi quando ficou mexendo no celular, claramente esperando alguém. Patrícia estava de frente para a entrada, mas absorta na conversa sobre a suposta cobertura que eu pretendia comprar. Não havia notado Roberto ainda. Então, Sr. Lauro, sobre o financiamento da cobertura... Patrícia, interrompi. Você conhece aquele homem ali? Apontei discretamente na direção do Roberto. Ela se virou e ficou branca. Não. Por que o senhor pergunta? Só achei que vocês se conheciam. Ele chegou depois da gente, pediu mesa para 2 pessoas e está olhando na nossa direção há alguns minutos. Roberto ainda não havia nos visto. Estava conferindo as mensagens no celular, provavelmente tentando descobrir por que a pessoa que ele estava esperando não chegava. Senhor Lauro, disse Patrícia, visivelmente nervosa, eu preciso resolver uma coisa rapidamente. Você se importa se eu me ausentar por uns minutos? Claro que não. Ela se levantou e caminhou na direção do banheiro feminino, que ficava próximo à mesa onde Roberto estava sentado. Quando passou por ele, Roberto levantou a cabeça. A expressão de surpresa no rosto dele foi seguida imediatamente por raiva e confusão. Vi quando ele se levantou e foi atrás dela. Vi quando eles conversaram rapidamente perto dos banheiros, gesticulando de forma agitada. Vi quando Roberto apontou na minha direção.
E Patrícia balançou a cabeça negativamente. 5 minutos depois, ela voltou para nossa mesa. Desculpa, Sr. Lauro. Tudo resolvido. Sem problemas. E seu conhecido? Ah, era só um mal-entendido. Mas Roberto havia ido embora. No sábado seguinte, Roberto explodiu. Eu estava na casa da Carla para um almoço de família quando aconteceu. Carla havia preparado uma feijoada e estávamos conversando sobre amenidades quando o celular do Roberto tocou. Ele atendeu no quarto, mas depois de alguns minutos começamos a ouvir a voz dele aumentando de tom. Patrícia, isso não é coincidência. Você estava com o mesmo cara da semana passada. Carla me olhou confusa. Patrícia? Quem é Patrícia? Deve ser alguém do trabalho. Menti sentindo o estômago revirar. Que cliente é esse que você janta fora do horário comercial? A voz do Roberto ficou ainda mais alta. E por que você não me contou que ia jantar com ele? Carla levantou da mesa e foi na direção do quarto. Eu a segui. Roberto, está tudo bem? Estou falando sobre trabalho, Carla. Nada demais. Trabalho? Você está gritando com alguém sobre jantares e clientes? É complicado, você não entenderia. Aquela frase foi o estopim. Carla cruzou os braços e encarou o marido. Não entenderia o que, Roberto? Eu trabalho também. Eu sei o que são clientes difíceis. Mas você está falando de forma muito estranha. Carla, por favor, não começa. Não começa o quê? Roberto, quem é Patrícia? Silêncio. Um silêncio longo e pesado que disse tudo o que precisava ser dito. É uma corretora que está cuidando de um negócio para a concessionária, disse Roberto finalmente. Que negócio? Estamos pensando em comprar um imóvel para expandir o showroom. Ela está intermediando algumas propostas. A mentira saiu rápida demais, ensaiada demais. E por que você está gritando com ela? Porque ela não está sendo profissional. Está negligenciando os compromissos que marca com a gente. Carla me olhou. Depois olhou para Roberto novamente. Tá bom, disse, mas era óbvio que ela não estava acreditando completamente. Naquela noite, depois que Roberto se trancou no escritório para trabalhar, Carla me pediu para conversar na cozinha. Pai, você acha que o Roberto está agindo estranho ultimamente? Era o momento que eu havia esperado, mas de repente me senti com um peso enorme nos ombros. Por que você pergunta isso, Carla? Não sei. Ele está sempre nervoso, sempre no telefone, inventando desculpas estranhas. Ela suspirou. Às vezes eu sinto que ele está escondendo algo de mim. Passei a noite inteira acordado, pensando na conversa com Carla. Tinha todas as provas que precisava. Tinha fotos, informações sobre a conta bancária, detalhes sobre a rotina de traição do Roberto. Podia mostrar tudo para minha filha e acabar com aquela farsa de uma vez por todas. Mas também sabia que isso destruiria Carla. Na manhã de domingo, tomei uma decisão diferente. Em vez de contar tudo para minha filha, resolvi dar uma última chance para Roberto fazer a coisa certa. Liguei para ele no meio da tarde, quando sabia que Carla havia saído para o mercado. Roberto, aqui é o Lauro. Oi, senhor Lauro. A voz dele soava cansada. Preciso conversar com você, pessoalmente. Conversar sobre o quê? Sobre Patrícia. Silêncio do outro lado da linha. Não sei do que o senhor está falando. Roberto, eu sei de tudo. Sei dos encontros no apartamento dela. Sei dos almoços no restaurante italiano. Sei dos R$ 1.200 que você transfere todo mês para ela. Mais silêncio. Onde o senhor quer conversar? Marcamos de nos encontrar numa padaria próxima ao prédio dele, às 8 da noite. Quando Roberto chegou, parecia ter envelhecido 10 anos. Os olhos estavam fundos, havia uma tensão no rosto que eu nunca havia visto antes. Então, disse ele, se sentando na mesa onde eu estava, o que exatamente o senhor quer? Eu quero que você conte a verdade para a Carla. Que verdade? Sobre a Patrícia, sobre os últimos 2 anos de mentiras, sobre o fato de que você está vivendo uma vida dupla. Roberto passou a mão pelo rosto, suspirou profundamente. E se eu me recusar? Aí eu conto para ela. E mostro as fotos, e os extratos bancários, e todos os detalhes sórdidos da sua aventura. O senhor me seguiu?
Segui, durante meses. Por quê? Por que fazer isso? Foi minha vez de suspirar. Porque durante 5 anos você me humilhou, me desrespeitou, me tratou como lixo. Porque você chamou de velho parasita na frente da minha própria filha. E porque eu não vou ficar quieto vendo você destruir a vida dela. Roberto ficou em silêncio por vários minutos, mexendo nervoso no guardanapo de papel sobre a mesa. Quanto tempo você vai me dar para contar para ela? 1 semana. E se eu terminar com a Patrícia primeiro? Se eu prometer que vai acabar tudo? Roberto, isso não é sobre terminar ou não com ela. É sobre honestidade. Carla merece saber que tipo de homem ela casou. Eu amo minha esposa, Sr. Lauro. Engraçada essa forma de demonstrar amor. Ele tentou argumentar, procurar saídas, negociar prazos maiores. Mas eu fui inflexível. 1 semana. 7 dias para ele encontrar coragem de contar a verdade, ou eu mesmo contaria. Na quinta-feira daquela semana, Roberto ligou para Carla no meio da tarde e pediu para ela sair do trabalho mais cedo. Disse que precisava conversar sobre algo importante. Eu soube porque Carla me ligou às 4 da tarde, chorando. Pai, o Roberto me contou tudo. Contou o quê, filha? Sobre a outra mulher. Sobre os 2 anos de mentiras. Sobre... A voz dela se quebrou. Pai, você pode vir aqui? Eu não sei o que fazer. Quando cheguei no apartamento deles, encontrei Carla sentada no sofá da sala, com os olhos vermelhos e inchados. Roberto estava encostado na parede da cozinha, parecendo um condenado esperando a sentença. Pai, disse Carla quando me viu. Você sabia? A pergunta que eu temia. Sabia o que, Carla? Sobre a traição. Você sabia que o Roberto estava me traindo? Olhei para Roberto, depois para minha filha. Eu desconfiava que algo estava errado, mas não tinha certeza. Não era completamente mentira. Eu realmente havia desconfiado antes de ter provas concretas. Por que você não me contou suas suspeitas? Porque não queria te magoar à toa. Porque achei que se houvesse algo errado, você mesma acabaria descobrindo. Carla assentiu, secando os olhos com um lenço. O Roberto disse que quer tentar salvar nosso casamento, que vai terminar com a outra e fazer terapia de casal. Olhei para Roberto. Ele evitou meu olhar. E o que você quer fazer, Carla? Não sei, pai. Não sei mais de nada. Durante as 2 semanas seguintes, acompanhei minha filha passando pelo pior período da vida dela, desde a morte da Helena. Carla mal conseguia comer. Não estava dormindo direito. Chorava por qualquer motivo. Roberto tentava se mostrar arrependido. Comprou flores, tentou marcar jantares românticos, se ofereceu para fazer terapia. Mas Carla estava claramente perdida, sem saber se podia confiar nele novamente. Pai, ela me disse durante um almoço que fizemos sozinhos. Como você fez quando a mãe morreu? Como você conseguiu continuar vivendo? Foi muito difícil, Carla. Mas eu tinha você para cuidar. Tinha responsabilidades que me obrigavam a seguir em frente. Eu não tenho nada. Não tenho filhos. Não tenho família própria. Você tem a mim. Sempre terá. Ela chorou nos meus braços como não chorava desde criança. Eu não sei se consigo perdoar, pai. Não só a traição, mas as mentiras. 2 anos mentindo na minha cara todos os dias, fingindo que me amava enquanto estava com outra. Você não precisa decidir nada agora, Carla. Dê tempo ao tempo. Mas eu sabia, pelo que conhecia da minha filha, que a confiança havia sido quebrada de uma forma irreparável. Carla era como a Helena nesse aspecto. Quando alguém traía sua confiança, era muito difícil conquistá-la de volta. Na 3ª semana, ela tomou a decisão. Pai, vou me separar do Roberto. Tem certeza? Tenho. Não consigo mais olhar para ele sem lembrar de todas as mentiras. Não consigo dormir na mesma cama. Não consigo conversar normalmente. Não consigo fingir que está tudo bem. Roberto não aceitou bem a decisão. Tentou argumentar, implorou, até chegou a insinuar que eu havia influenciado Carla contra ele. Seu pai nunca me aceitou na família, disse ele para Carla durante uma discussão que presenciei. Tenho certeza que ele está feliz com essa situação. Roberto, não culpe meu pai pelos seus erros, respondeu Carla com uma firmeza que me orgulhou.
Mas minha vingança contra Roberto ainda não estava completa. Ele havia contado a verdade para Carla, como eu exigi, mas havia omitido vários detalhes. Não contou sobre os R$ 1.200 mensais que dava para Patrícia. Não contou que havia prometido se separar de Carla para ficar com a amante. Não contou que a traição durava mais de 2 anos. Roberto havia minimizado tudo, fazendo parecer como se fosse um caso esporádico, um erro momentâneo, uma fraqueza masculina perdoável. Enquanto Carla começava o processo de separação, resolvi dar o golpe final. Liguei para Patrícia. Patrícia, aqui é o Lauro Pires. Oi, senhor Lauro. Estava esperando seu retorno. Conseguiu pensar melhor sobre a cobertura? Na verdade, liguei sobre outro assunto. Sobre o Roberto. Silêncio. Que Roberto? O Roberto que você encontrava no restaurante italiano. O Roberto que te dava R$ 1.200 por mês. O Roberto que prometia se separar da esposa para ficar com você. Mais silêncio. O que o senhor quer? Quero te contar uma coisa interessante. O Roberto contou para a esposa sobre vocês dois. Contou? Contou. E sabe o que mais? Ele disse para ela que foi só uma aventura sem importância, que você não significava nada para ele, que foi só uma fraqueza momentânea que ele se arrepende profundamente. Consegui ouvir a respiração dela ficando mais acelerada. Isso não é verdade. É verdade, sim. Quer mais? Ele disse para a esposa que você é que corria atrás dele, que você sabia que ele era casado desde o início e mesmo assim insistiu no relacionamento. Filho da puta, ela murmurou. Exato. E agora ele está tentando salvar o casamento, fazendo o papel de marido arrependido, enquanto você fica como a outra que destruiu um lar feliz. Mas ele me prometeu... Patrícia, homens como o Roberto não largam esposas por amantes. Eles mantêm as duas enquanto for conveniente e, quando descobertos, sempre jogam a culpa na amante. Ela desligou o telefone na minha cara. 2 horas depois da minha ligação para Patrícia, Roberto me telefonou. O que foi que o senhor fez? Gritou ele. Não sei do que você está falando. A Patrícia apareceu na concessionária feito uma louca, gritando, fazendo escândalo na frente de todo mundo. Meu chefe quase me demitiu. Ah, que pena. Foi o senhor que contou para ela o que eu disse para Carla, não foi? Roberto, eu só achei que ela merecia saber a verdade, assim como Carla merecia. E o senhor arruinou minha vida. Não, Roberto. Você que arruinou sua própria vida. Eu só ajudei a verdade a vir à tona. Ele desligou, mas eu sabia que as consequências estavam só começando. No dia seguinte, Carla me contou que Roberto havia chegado em casa completamente transtornado. Patrícia não havia apenas feito escândalo na concessionária. Ela também havia contado tudo para a esposa do chefe dele, que era cliente da imobiliária onde trabalhava. A história se espalhou rapidamente no círculo social da empresa, e Roberto virou motivo de fofoca e piadas entre os colegas. Na semana seguinte, a situação de Roberto piorou ainda mais. O chefe da concessionária, um homem conservador que valorizava valores familiares nos funcionários, começou a questionar a capacidade de liderança de alguém que não conseguia nem administrar a própria vida pessoal. Roberto perdeu alguns clientes importantes que souberam da história através da rede de fofocas. No mundo dos negócios, reputação é tudo, e a dele estava manchada. Pai, me contou Carla, o Roberto está desesperado. Disse que pode perder o emprego por causa do escândalo. E você, como está se sentindo com isso? Sinceramente, eu sinto pena dele, mas também sinto que é consequência das escolhas que ele fez. Ela suspirou. O pior é que agora todo mundo sabe da nossa separação, da traição. Me sinto exposta. As pessoas vão esquecer, Carla. Fofoca tem prazo de validade. Eu sei, mas é constrangedor. Roberto tentou me culpar pelo escândalo quando nos encontramos no apartamento dele, para eu ajudar Carla a separar suas coisas. Tudo isso é culpa sua, seu velho rancoroso, disse ele com o rosto vermelho de raiva. Roberto, respondi calmamente. Eu não obriguei você a trair sua esposa. Eu não obriguei você a mentir durante anos. Eu só trouxe à luz o que você já estava fazendo. Você destruiu minha carreira. Sua carreira foi destruída pelas suas próprias ações.
Eu apenas acelerei o processo. Carla interveio antes que a discussão piorasse. Chega, vocês dois. Roberto, meu pai não tem culpa das consequências dos seus atos. E pai, por favor, não alimenta mais essa briga. 3 meses depois da separação, Carla estava morando num apartamento menor, mais simples, mas que ela havia decorado do jeito dela. Pela primeira vez em anos vi minha filha realmente relaxada, sem aquela tensão constante que carregava quando estava casada. Sabe, pai, ela me disse durante um jantar na casa nova. Eu não percebia como estava infeliz. Vivia na defensiva o tempo todo, tentando evitar conflitos, tentando agradar o Roberto. E agora? Agora eu durmo em paz. Não fico ansiosa quando o telefone toca. Não preciso ficar interpretando humores. Não preciso pedir permissão para convidar meu próprio pai para jantar. Roberto havia conseguido manter o emprego, mas foi rebaixado de cargo. Perdeu o carro da empresa, teve o salário reduzido e a reputação profissional ficou abalada. Patrícia havia terminado definitivamente com ele depois do escândalo. E ele estava morando sozinho num apartamento bem menor que o anterior. Você se sente mal pelo que aconteceu com ele? Perguntou Carla. Não, respondi honestamente. Ele chamou de velho parasita na frente de você. Humilhou nossa família durante anos. Traiu você de forma covarde. As consequências são proporcionais aos atos. Às vezes eu acho que você planejou tudo isso, pai. Ela disse de forma casual, mas me olhou nos olhos quando falou. O que você quer dizer? Sei lá. Às vezes parece que você sabia exatamente o que estava fazendo quando começou a desconfiar dele. Sorri e mudei de assunto. 6 meses depois do Natal, em que Roberto me chamou de velho parasita, eu estava sentado na minha poltrona, olhando para o retrato da Helena, pensando em tudo o que havia acontecido. Minha vingança havia sido perfeita. Não havia apenas exposto Roberto como traidor. Havia usado sua própria arrogância e descuido contra ele. Havia transformado Patrícia, que era sua cúmplice, numa arma contra ele. Havia feito com que ele mesmo destruísse sua reputação profissional. Mas o mais importante, havia protegido minha filha. Carla estava livre de um casamento baseado em mentiras, livre de um homem que a enganava todos os dias, livre para construir uma vida melhor. Helena, disse em voz alta para o retrato, nossa filha está bem, está livre. E Roberto aprendeu que não se mexe com a nossa família. O telefone tocou. Era Carla. Oi, pai, tudo bem? Tudo ótimo, filha. Queria te convidar para jantar aqui em casa sábado. Vou fazer aquele escondidinho de carne seca que você gosta. Aceito o convite. Que horas? 7 horas. E pai, obrigada. Obrigada por quê? Por ter sido meu pai. Por ter me protegido sempre. Por ter feito eu abrir os olhos, mesmo que de forma indireta. Depois que desliguei, sorri. Roberto havia me chamado de velho parasita, achando que eu era um estorvo insignificante na vida da família. Ele descobriu da pior forma possível que estava completamente enganado. 1 ano depois da separação, encontrei Roberto por acaso no supermercado. Ele estava mais magro, com cabelos grisalhos que não existiam antes, e roupas mais simples. Quando me viu, hesitou por um momento, como se pensasse em sair de fininho, mas então veio na minha direção. Senhor Lauro. Roberto. Como está a Carla? Está bem. Muito bem, na verdade. Ele assentiu olhando para o chão. Eu queria pedir desculpas pelo que eu disse naquele Natal e por tudo mais. Aceito suas desculpas, Roberto. Sério, o que passou, passou. Ele pareceu aliviado. E você? Seria possível falar bem de mim para a Carla? Dizer que eu estou arrependido, que mudei? Olhei para ele por um longo momento. Roberto, você realmente acha que tenho o direito de pedir isso? Eu sei que não tenho, mas eu amo ela, sempre amei. Se você realmente a amasse, nunca teria feito o que fez. As pessoas cometem erros. Erros são coisas que acontecem uma vez. O que você fez foi uma escolha deliberada, repetida durante anos. Ele baixou a cabeça novamente. Então, não há nenhuma chance? Roberto, minha filha está construindo uma vida nova.
Está feliz pela primeira vez em anos. Você acha mesmo que eu vou fazer qualquer coisa que possa atrapalhar essa felicidade? Ele entendeu a mensagem. Certo. Eu entendo. Quando se afastou, caminhando devagar entre as prateleiras do supermercado, senti uma pontada de algo que não era exatamente pena, mas talvez compaixão. Roberto havia pagado um preço alto pelos erros dele, mas tinha sido um preço justo. Naquela noite, enquanto organizava algumas fotos antigas, encontrei uma da época em que Carla era pequena. Helena, Carla e eu num piquenique no parque, todos sorrindo para a câmera. Carla devia ter uns 8 anos. Estava com um vestido amarelo que Helena havia costurado para ela. Lembrei de como Helena sempre me dizia que nossa função como pais era proteger Carla, prepará-la para o mundo, mas também ser sua rede de segurança quando as coisas dessem errado. Um dia ela vai precisar da gente de verdade, Helena havia dito uma vez. E quando esse dia chegar, precisamos estar preparados para fazer o que for necessário. Esse dia havia chegado. E eu havia feito o que era necessário. Não me arrependia de nada. Roberto havia me desrespeitado, havia humilhado nossa família, havia traído minha filha de forma covarde. As consequências que ele enfrentou foram resultado direto das próprias ações. Eu apenas havia acelerado o processo de revelação da verdade. A diferença entre um homem forte e um homem fraco não está na capacidade de causar dano, mas na sabedoria de saber quando, como e por que causar as consequências certas para as ações erradas. Roberto aprendeu isso da forma mais difícil. 2 anos depois do início de toda essa história, recebi uma ligação inesperada de Carla. Pai, você pode vir aqui em casa hoje à noite? Tenho uma novidade para te contar. Quando cheguei no apartamento dela, encontrei um homem que não conhecia sentado na sala. Alto, moreno, com um sorriso genuíno e olhos gentis. Pai, este é o Fernando. Fernando, este é meu pai, Lauro. Fernando se levantou e me cumprimentou com firmeza, mas sem exageros. Muito prazer, senhor Lauro. Carla fala muito do senhor. O prazer é meu, Fernando. Durante o jantar, observei como Fernando tratava minha filha. Com respeito, carinho, interesse genuíno no que ela dizia. Incluía naturalmente nas conversas. Fazia perguntas sobre meu trabalho, sobre minha vida. Demonstrava curiosidade real sobre nossa família. Fernando é engenheiro civil, me contou Carla. Nos conhecemos no trabalho, numa obra que a empresa dele está fazendo para a minha empresa. E há quanto tempo vocês estão se conhecendo? 6 meses, respondeu Fernando. Mas eu quero ser honesto com o senhor. Pretendo pedir Carla em casamento em breve. Por isso ela achou importante que nos conhecêssemos melhor. Gostei da honestidade direta dele. E o que você espera de um casamento, Fernando? Parceria, senhor Lauro. Companheirismo. Construir uma vida junto. Dividir responsabilidades. Criar filhos juntos, se Deus permitir. Carla sorria de uma forma que eu não via há anos. Um sorriso leve, despreocupado, de quem está genuinamente feliz. Durante os meses seguintes, acompanhei o relacionamento de Carla com Fernando. Era completamente diferente do que havia sido com Roberto. Não havia tensão, não havia disputas de poder, não havia desrespeito. Fernando me incluía naturalmente na vida deles. Me convidava para almoços, pedia conselhos sobre coisas que eu realmente entendia, demonstrava interesse genuíno na minha opinião. Senhor Lauro, me disse uma vez, Carla me contou que o senhor criou ela sozinho depois que a esposa morreu. Deve ter sido muito difícil. Foi, mas também foi gratificante. Ela sempre foi uma boa filha. Eu vejo isso. E quero que o senhor saiba que vou cuidar bem dela. Vou respeitar a família de vocês. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para fazê-la feliz. E cumpriu a palavra. O casamento deles foi simples, bonito. E pela primeira vez em anos eu me senti orgulhoso durante um casamento da minha filha. Não houve humilhações. Não houve comentários maldosos sobre pessoas simples. Fernando fez questão de me dar um papel importante na cerimônia. Pediu para eu fazer um discurso, me incluiu em todas as fotos importantes. Pai, me disse Carla durante a festa, obrigada por ter me protegido, por não ter deixado eu desperdiçar a vida inteira com a pessoa errada.
Filha, essa é minha obrigação. Sempre foi e sempre será. 3 anos depois do Natal em que Roberto me chamou de velho parasita, eu estava segurando meu primeiro neto no colo. Pedro, filho da Carla e do Fernando, nascido saudável e com os olhos amendoados da mãe. Vovô Lauro, disse Carla, você quer dar papinha para o Pedro? Vovô Lauro. Como isso soava diferente de velho parasita. Fernando estava montando o berço no quarto da criança, cantarolando baixinho. Carla arrumava as roupinhas pequeninas na cômoda. A casa estava cheia de vida, de felicidade, de futuro. Helena, murmurei baixinho, olhando para o bebê. Você devia ver isso. Nossa família cresceu. E está segura. Naquela noite, já em casa, refleti sobre todo o caminho percorrido. Roberto havia me ensinado uma lição valiosa, mesmo sem perceber. Nunca subestime a força de um homem que tem algo realmente importante para proteger. Ele viu um velho aposentado, um estorvo, alguém irrelevante. Não viu um pai disposto a fazer qualquer coisa para proteger sua filha. Não viu 40 anos de experiência em resolver problemas complexos. Não viu a inteligência que vem com a idade e a sabedoria. Roberto pagou caro por sua arrogância. E Carla ganhou uma vida melhor por causa da minha vigilância. Alguns meses depois do nascimento do Pedro, Fernando veio conversar comigo numa tarde de domingo. Senhor Lauro, posso pedir um conselho? Claro, Fernando. Como o senhor fez para criar a Carla sozinho? Para protegê-la sem superprotegê-la? Para ensiná-la a reconhecer pessoas boas e pessoas ruins? Pensei na pergunta por um momento. Fernando, a coisa mais importante que aprendi é que proteção não significa esconder a realidade dos filhos. Significa prepará-los para enfrentar essa realidade. Como assim? Eu sempre fui honesto com a Carla sobre como o mundo funciona. Sempre ensinei que existem pessoas boas e pessoas más, que nem todo mundo que sorri está sendo sincero, que ações falam mais alto que palavras. E sobre relacionamentos? Ensinei que respeito não se negocia, que amor verdadeiro não humilha, não diminui, não esconde coisas importantes, que parceria significa dividir responsabilidades, não sobrecarregar um lado só. Fernando assentiu, absorvendo as palavras. E se um dia eu fizer algo errado? Se eu magoar a Carla sem querer? Sorri. Fernando, todo casamento tem problemas. A diferença está na intenção e na honestidade. Erros acontecem, mas traição é escolha. Mal-entendidos acontecem, mas desrespeito é decisão. E o senhor? O senhor me avisaria se eu estivesse fazendo algo errado? Fernando, você já provou ser um homem honesto. Mas sim, se eu perceber que minha filha está sofrendo por qualquer motivo, vou intervir. É minha obrigação como pai. Ele sorriu. Eu não esperaria nada diferente. E eu respeitaria completamente. 5 anos depois do escândalo, soube por acaso que Roberto havia se mudado para o interior. Uma antiga vizinha me contou que ele estava trabalhando numa concessionária pequena em Campinas, longe de todo o círculo social que conhecia sua história. Dizem que ele nunca se casou de novo, comentou a vizinha. Parece que não conseguiu superar a separação. Não senti pena nem satisfação com essa informação. Roberto era passado. Minha família havia seguido em frente, construído uma vida melhor, mais feliz, mais sólida. Carla era uma mãe dedicada, esposa feliz, profissional realizada. Fernando era um genro que qualquer pai se orgulharia de ter. Pedro era um neto que trazia alegria para todos os dias. Roberto era apenas uma lembrança desagradável que às vezes surgia em conversas sobre o passado. Sabe, pai, me disse Carla uma vez, às vezes eu sou grata pelo que aconteceu com o Roberto. Por quê? Porque me fez crescer, me fez valorizar o que realmente importa, me fez perceber a diferença entre estar casada e estar feliz. E você está feliz agora? Completamente. Não troco minha vida por nada. Era tudo o que eu queria ouvir. Pedro estava com 2 anos quando me fez uma pergunta que me pegou de surpresa. Vovô, por que aquele homem foi mal com a mamãe? Carla havia mencionado Roberto para ele numa conversa sobre família, provavelmente tentando explicar por que ele tinha apenas um avô paterno. Que homem, Pedro?
o homem que era casado com a mamãe antes do papai. Olhei para Carla, que assentiu, indicando que estava tudo bem eu responder. Algumas pessoas não sabem como cuidar das coisas importantes, Pedro. Como quando você quebra um brinquedo por não ter cuidado. Mas brinquedo não é pessoa. Não, não é. Mas o cuidado é parecido. Quando você gosta muito de alguém, você tem que cuidar bem dessa pessoa. E ele não cuidou bem da mamãe? Não cuidou. Pedro pensou por um momento. Por isso que você não gostava dele? Por isso que eu protegi sua mãe. E você vai me proteger também? Sempre, Pedro. Sempre. Carla sorriu, ouvindo nossa conversa da cozinha. Pai, ela disse depois quando Pedro foi brincar. Obrigada por ser o homem que é. Pedro vai crescer sabendo o que é ser protegido de verdade. Hoje, 7 anos depois daquele Natal fatídico, estou sentado na minha poltrona, segurando Pedro no colo enquanto ele dorme, e pensando em como a vida pode mudar completamente em pouco tempo. Roberto me chamou de velho parasita, achando que estava me diminuindo. Na verdade, ele apenas revelou seu verdadeiro caráter e me deu a motivação que eu precisava para proteger minha família da forma mais efetiva possível. Se ele tivesse me tratado com respeito, se tivesse sido um bom marido para Carla, se tivesse sido honesto em seu casamento, nada do que aconteceu teria acontecido. Carla ainda estaria casada com ele, provavelmente infeliz, mas casada. Mas Roberto escolheu a arrogância, escolheu a traição, escolheu as mentiras. E eu escolhi a proteção da minha família. Não me arrependo de nada do que fiz. Usei a inteligência, a paciência e a determinação que 60 anos de vida me deram para resolver um problema que ameaçava a felicidade da pessoa mais importante do mundo para mim. Pedro se mexe no meu colo, abre os olhinhos e sorri para mim. Vovô, ele murmura sonolento. Estou aqui, meu netinho. Você vai me contar uma história? Que história você quer ouvir? A história do vovô corajoso que protegeu a família. Sorrio, ajeito ele melhor no colo e começo. Era uma vez um vovô que amava muito sua família. E pela primeira vez em 7 anos, conto essa história sem raiva, sem amargura, apenas como uma lição sobre como o amor verdadeiro às vezes precisa ser feroz para proteger o que mais importa. Roberto achou que estava lidando com um velho parasita. Descobriu que estava mexendo com o patriarca de uma família que não aceita desrespeito. A vingança de Lauro Pires foi completa, silenciosa, inteligente e devastadoramente eficaz. Ele provou que idade é sabedoria, que paciência é estratégia e que nunca se deve subestimar o poder de um pai protegendo sua família.